sejam bem-vindos! É muito bom estar com vocês hoje! Esse mês estamos aprendendo sobre o Ministério de Integração na nossa igreja. Isso mesmo! Estamos aprendendo sobre o nosso grande pastor, Jesus Cristo! Então vamos começar o nosso culto com uma oração. Vamos orar comigo? Senhor Deus, muito obrigada por esse dia. Obrigada pela nossa família, que guarda a gente de todo mal, do coronavírus, que a gente não tenha um pesadelo, nem um monstro, que a gente nem um continue pesadelo. crescendo e crescendo, que a gente consiga sempre fazer tudo certinho na aula, que a gente coma tudo, que a gente fique muito feliz com a nossa família que a gente tem. Eu te peço que guarde todos. Em nome de Jesus. Amém. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito em Hebreus 11, 6. Ter fé é confiar em Deus. Vamos aprender mais sobre confiar em Deus hoje com a nossa mensagem bíblica. Preparem seus ouvidos e corações. Olá, crianças lindas de Jesus! Tia Cláudia está aqui mais uma vez, adivinha para quê? Para contar mais uma história bíblica para vocês. Tudo bem? Eu espero que sim. Tia Cláudia está muito feliz, a tia Cláudia sempre fala isso, a tia Cláudia repete sempre, porque é verdade. Toda vez que a tia Cláudia pode falar um pouquinho mais da palavra de Deus para você que está aí do outro lado, a tia Cláudia fica muito feliz. E hoje tem mais uma história bíblica linda e verdadeira. Aonde que você encontra? Na Bíblia essa história, tá bom? Eu espero que você esteja com a sua Bíblia. Hoje você pode abrir aí em Mateus. É o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 14. A história de hoje está lá, no versículo 22 até o versículo 33. E olha, a história de hoje é uma grande aventura que os discípulos de Jesus passaram, viveram. Mas antes de começar a contar essa grande aventura da palavra de Deus, essa linda história que vai nos ensinar sobre fé, sobre confiar em Deus, eu queria te perguntar, você já passou por algum problema, alguma situação que você teve muito medo? Eu já. Pois bem, essa história fala de um momento em que os discípulos passaram por um momento de muito medo. Mas no final acabou tudo bem, porque com eles estava Jesus. Vamos então aprender? Essa história, esses capítulos, esses versículos da palavra do Senhor, lá em Mateus 14, ele nos fala de um momento que aconteceu um grande milagre. Jesus estava nessa ocasião passando o dia com uma grande multidão e ele fez um dos grandes milagres que a gente já conhece, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Ele alimentou uma grande multidão. Neste dia, Jesus ficou o dia inteiro com as pessoas, falando do amor de Deus para elas, ensinando sobre Deus, ensinando sobre o amor de Deus e como agradar a Deus. E também alimentou uma multidão com apenas os peixinhos e os pãezinhos. Muito bem, logo depois que aconteceu esse episódio que ele esteve com as pessoas, ele ficou o dia inteiro, como eu falei para vocês, então já era muito tarde, já estava anoitecendo. E aí ele virou para os discípulos e falou assim, olha, peguem o barco e vão lá para o outro lado do Mar da Galileia, que depois eu encontro com vocês. Enquanto os discípulos iam para o barco, para atravessar o mar, Jesus, ele foi orar. Ele foi falar com o Pai.
Depois de um dia de muitas atividades, em que ele abençoou muitas pessoas, ele foi orar. E enquanto Jesus estava orando, os discípulos foram com o barco, atravessando o mar da Galileia. E eis que lá no meio do mar, já estava mais ou menos a uns 6 quilômetros de onde Jesus estava. Olha só, começou, crianças, uma grande tempestade com trovões, com raios, e aí o mar começou a ficar agitado e o barquinho dos discípulos começou a querer naufragar, começou a querer afundar. E eles começaram a ficar com muito medo. Lembra que eu falei que Jesus estava lá no monte orando? Mesmo estando lá no monte orando, Jesus estava atento aos discípulos e Jesus percebeu o que estava acontecendo lá no meio do mar. Os discípulos estavam numa grande tempestade, as ondas se agitavam e o barco quase virava. E Jesus foi, com certeza, não pensou 2 vezes, eu vou lá ajudar os meus discípulos. E aí, eles estavam lá no barco, no meio da tempestade, era mais ou menos, sabe que horas? Mais ou menos 3 horas da manhã, criança, estava muito escuro. E aí, eis que os discípulos olharam para o mar e eles viram alguém se aproximando, andando por cima das águas. Crianças, imaginem se vocês estão num barco, no meio da noite, tudo escuro, e vocês veem alguém andando sobre as águas. O que vocês iam pensar? Pois bem, os discípulos ficaram muito assustados. Eles já estavam com medo porque eles estavam, numa grande tempestade. E aí, quando eles olham para o mar, eles veem uma pessoa se aproximando, um homem se aproximando, andando por sobre as águas. Sabe o que eles pensaram? Eles pensaram que era um fantasma. E eles começaram a gritar: fantasma, fantasma! Aí Jesus, percebendo o que estava acontecendo, Jesus falou: calma, calma, não tenham medo, sou eu. Aí eles arregalaram o olho, ficaram espantados, olharam, falaram: será mesmo que é Jesus? E Pedro, que estava lá no barco, ele ficou pensando: tudo bem, será que é Jesus mesmo? Aí ele virou para Jesus e falou assim: Jesus, se for o Senhor mesmo, eu também quero andar sobre as águas. E aí Jesus virou para ele e falou assim: vem, Pedro, pode vir. E aí Pedro saiu do barco e foi ao encontro de Jesus. E o que aconteceu? Pedro também conseguiu andar sobre as águas. Ele estava indo de encontro a Jesus, mas de repente ele olhou para um lado, olhou para o outro e viu aquelas ondas enormes, agitadas, aquele vento, porque estava uma tempestade muito forte, né? E aí, criança, sabe o que aconteceu? Ele sentiu medo. Ele parou de olhar para Jesus, olhou para os lados. Nesse momento que ele olhou para a tempestade, ele tirou os olhos de Jesus. E aí o medo tomou conta do coração de Pedro e ele começou a afundar e pedir socorro. Jesus, eu estou afundando. Jesus prontamente pegou Pedro pela mão, levantou e levou ele de volta para o barco. E Jesus, chegando lá no barco, crianças, a primeira coisa que Jesus falou para eles, falou: olha, como a fé de vocês é pequena, vocês precisam confiar mais em mim. E aí, quando os discípulos viram todo esse milagre que tinha acontecido, de Pedro andar sobre as águas, de Jesus andar sobre as águas, eles realmente afirmaram: eis que realmente ele é o Filho de Deus. Veja só, crianças, os discípulos, eles andavam com Jesus todos os dias, viam Jesus fazer os milagres, curar as pessoas, alimentar as pessoas com alimento pouquinho, mas que se multiplicava e dava para uma grande multidão. E mesmo assim, os discípulos ainda duvidavam do poder de Jesus em algumas vezes, em algumas situações. Será que você já passou por alguma situação, como eu perguntei no começo, alguma situação muito difícil em que você sentiu medo
e que você teve um medo tão profundo que você até esqueceu que Jesus está sempre com você? Pois bem, eu já passei por isso também. Às vezes a gente se sente assim. Às vezes a gente sente tanto medo de algumas coisas. Por exemplo, pode estar acontecendo na sua vida alguns problemas, algumas mudanças, algumas situações que você fica triste. E aí você começa a sentir medo. De repente, dentro da sua casa, papai e mamãe brigam às vezes, você fica assustado com isso. Às vezes pode acontecer de você mudar de escola, mudar de bairro, mudar de cidade, de repente você se muda, tudo isso dá medo na gente, né? Que são coisas novas, coisas que a gente não está acostumado a viver. Mas olha, essa história de hoje nos ensina o seguinte, que Jesus ele está com a gente em todo o tempo. E não tem por que a gente ter medo das situações da vida, sejam elas mais difíceis que pareçam ser, como essa situação que os discípulos passaram no mar, naquela tempestade. Jesus, se possível for, ele vai atravessar o mar por cima das águas até para nos alcançar rapidinho, porque eu tenho certeza que acho que essa foi a ideia de Jesus. Ele quis ir rápido ao encontro dos discípulos porque ele viu que eles estavam precisando muito de ajuda, muito de socorro. E Jesus, todas as vezes que nós clamarmos a ele, que nós confiarmos de todo o nosso coração, ele vai estar presente com a gente, ele vai estar sempre do nosso lado. Como ele fez com os discípulos, por exemplo, ele não acalmou a tempestade. Em outras ocasiões, ele até fez isso. Nessa ocasião, ele não acalmou, a tempestade continuou, mas ele ajudou Pedro ao quê? A ficar de pé de novo, a enfrentar o desafio da tempestade. Então, muitas vezes, Jesus ele não vai acalmar assim rápido aquele problema que a gente está passando, aquela situação não vai desaparecer rápido, que a gente fica triste, às vezes fica com medo. Mas Jesus estará sempre pronto do nosso lado para nos ajudar a aprender, para nos ajudar a aprender, a confiar nele e a não ter medo de nada, porque ele vai estar sempre com a gente, ele vai estar sempre do nosso lado, nas tempestades da vida que a gente pode passar, né? E todos nós passamos por dificuldades. Tá bom, criança linda de Jesus? Eu espero que essa história tenha inspirado o seu coraçãozinho, tenha trazido alegria, esperança e fé para o seu coração. Não duvide nunca, Jesus está sempre com você, Jesus está sempre conosco, a sua palavra nos afirma isso, tá bom? Então que hoje você possa tirar todo o medo do seu coração, mesmo que você esteja passando por algum momento difícil, que você se sente triste e às vezes até com medo, tá bom? Não precisa ter medo, Jesus está juntinho de você, Jesus está juntinho de nós para nos ajudar a vencer as tempestades da vida. Tá bom? Linda e lindo de Jesus. Que Jesus possa te abençoar grandemente, abençoar a sua casa, a sua família. Tá bom? E te dar hoje, botar no seu coraçãozinho muita fé. Tá bom? Que Deus te abençoe. E até a próxima, com certeza que nós estaremos aqui com muita alegria, falando mais um pouquinho da palavra de Deus para você. Tá bom? Que Deus te abençoe. Um grande beijo da tia Cláudia para você. Tchau, tchau. Até a próxima, tá? Oi, pessoal. Hoje vai fazer um brownie de caneca. Sim. Daí vai precisar 2 colheres de sopa 2 colheres de sopa, de chocolate em pó, chocolate em pó, 1 colher de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de leite, 2 colheres de sopa de leite, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 colher e meia de manteiga derretida. 1 colher e meia de manteiga derretida. E vamos misturar? Sim! Vamos botar os ingredientes secos. Vai lá, Lucas. Isso. Cai um pouquinho o carvão. Mistura. Vamos misturar os ingredientes secos. Deixa eu ajudar.
Isso, agora bota os ingredientes molhados. Isso. Agora vamos misturar bem. Agora tu mostrar? Sim, filho. Aqui, ó, com garfo que é melhor. Olha como é que ficou. Ficou assim. Vai ficar quanto tempo no micro-ondas? 1 minuto. 1 minuto. Vamos provar? Mostra pro pessoal como é que ficou. E ó, cuidado que tá quentinho. Mamãe vai experimentar. Vamos ver. Ó, a textura, ó. Aprovado! Muito bem! Crianças, que mensagem especial! Sempre é bom ouvir a voz de Deus. As ovelhas sempre confiam que seu pastor vai protegê-las. Mesmo sem vê-lo, elas não temem e por isso andam em todos os pastos e em todas as direções. Elas sabem bem que o pastor está olhando-as e protegendo-as. Quando temos Jesus em nosso coração, é assim que fazemos. Confiamos que Deus está a nos proteger e guardar. Se você quiser aceitar Jesus no seu coração, se sentir seguro sabendo que Deus é o seu bom pastor, feche os seus olhos agora e faça comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te amo e aceito todo o seu amor sobre a minha vida. Te agradeço por me amar, mesmo sem eu merecer. E peço que venha morar em meu coração a partir de agora e para sempre. Amém. Se você tiver algum pedido de oração, mande para o nosso WhatsApp, pelo telefone que está aparecendo aí na sua tela, 971843464, com o seu nome e a sua idade, e vamos estar juntos intercedendo a Deus. Amém! Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos juntos agora assistir a mais uma entrevista Kids. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, sejam bem-vindos. Hoje vamos receber uma pessoa muito querida por nós. Sim, hoje nosso convidado é o nosso querido irmão Edésio. Irmão Edésio, boa tarde. Boa tarde, Júlia. Obrigada por aceitar participar conosco da entrevista Kids. Vamos começar? Irmã Edésio, pode falar um pouco mais sobre o seu trabalho no Ministério de Integração? Sim, eu pertenço ao Ministério de Integração e pertenço à equipe de apoio e também à equipe de recepção. Há quanto tempo o senhor atua junto ao apoio? Aproximadamente uns 6 anos. Quais são os desafios que o senhor já enfrentou estando na recepção da nossa igreja? Bom, na recepção, nós temos vários desafios, porque todos os irmãos que adentram a nossa igreja, nós temos que estar lá aptos a poder recebê-lo. Então, a equipe é bem treinada e também a equipe de apoio está lá também para receber os irmãos. O Ministério de Integração é muito importante para a nossa igreja. Quais as principais qualidades que alguém precisa ter para trabalhar nesse ministério e como o Senhor na recepção? Bom, eu acho que cada irmão tem que estar disposto a servir ao nosso Deus. Isso aí é uma principal qualidade que o irmão tem que ter. Pode nos contar como o senhor aceitou a Jesus? Bom, tem muito tempo, tem um pouco de tempo. Eu acho que foi em 1900, se eu não me engano, 1994. Eu lembro que foi uma missionária venezuelana. Eu lembro da mensagem da missionária e tocou muito ao meu coração. Aí eu decidi aceitar a Jesus naquele dia.
Agora vamos ao nosso desafio. O Senhor vai precisar reproduzir o desenho que a Bíblia fará nas suas costas, enquanto responde aos nossos desafios bíblicos. Preparado? Sim. Então vamos lá. 1. Quem foi honrado por ter salvado a vida de um rei? A. Mardoqueu. B. Zaqueu. Ou C. Um judeu? Mardoqueu. 2. Quem levantou um altar para Deus em Betel? A. José. B. Jacó. Ou C. Judá? Jacó. 3. Qual é o nome do homem que mais viveu segundo a Bíblia? A. Jessé. B. Enoque. Ou C. Matusalém? Matusalém. 4. Em que cidade os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez? A. Nínive. B. Roma. Ou C. Antioquia? Antioquia. 5. Naamã mergulhou quantas vezes no Rio Jordão? A. 9. B. 70. Ou C. 7? 7. Muito bem! Vamos ver se os desenhos estão parecidos. Agora, para terminar, vamos às perguntas rápidas. Qual é o seu nome todo? Edésio Porfírio de Souza. Qual é o seu apelido? Deco. Futebol ou Fórmula 1? Futebol. Arroz com feijão ou lasanha? Arroz com feijão. Doce de abóbora ou doce de leite? Doce de leite. Uma cor favorita? Azul. Um sonho realizado? Voar. Consegui voar de parapente. Irmã Edésio, como foi bom ter o senhor aqui hoje. Obrigada pelas brincadeiras. Que Deus continue a abençoar o Senhor, abençoar sua vida e seu ministério. Amém. Para terminar, o senhor pode fazer uma oração pela vida das nossas crianças? Sim. Santo Deus, muito obrigado, Pai, por estar aqui. E eu quero também, Senhor, te pedir que tu possa estar olhando por cada pequenino do nosso ministério, Pai. Ministério infantil. Que tu possa estar abençoando a cada um, Pai. Também capacitando a cada professor aqui desse ministério, Pai. Pois o futuro da nossa igreja são dos pequeninos, Pai. Desde já eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Beijo, Beijo, pessoal. pessoal. Tchau, tchau. Que alegria temos ao trabalhar na obra do nosso Deus, não é, pessoal? Sim, vamos juntos com essa alegria comemorar os aniversariantes dessa semana. Os aniversariantes são o bebê Benício Silva Fernandes, e o junior. Luiz Fernando, E os nossos professores, quem são? Carla Regina. E Laís Lima. Parabéns a todos! Vamos agora aprender um pouco mais sobre missões no Brasil e no mundo com os nossos promotores de Missões Kids. Está começando mais um Momento Missionário Kids. Hoje no nosso Momento Missionário Kids vai ter um vídeo muito especial de missões urbanas. Aqui no Porto do Rio de Janeiro tem alguns trabalhadores que estão levando as encomendas no navio. E quando o navio chega lá no Porto do Rio de Janeiro, alguns missionários entram lá no navio e falam de Jesus para eles. Como é lá? Vamos lá ver? Olá pessoal, meu nome é Gilvan Cunha, sou missionário aqui na Convenção Batista Carioca junto com a Celo Society, uma organização de Londres que atua nos portos ao redor do mundo. E aqui no Porto do Rio de Janeiro eu sou representante da Celo Society e ali nós fazemos o trabalho de evangelismo, e missões ali dentro do porto. E graças a Deus nós temos ali as portas escancaradas, onde nós fazemos o trabalho de evangelismo, distribuição de literatura. Temos algumas parcerias de literatura, Pastor Israel Belo, da Igreja Batista Curuçá. Nós temos também os Gideões Internacionais e também as outras denominações, a Sociedade Bíblica. Então, nós temos ali uma parceria incrível, junto com vocês, Batista Carioca, que investem no nosso trabalho. E ali nós fazemos esse trabalho incrível de poder evangelizar, de poder conhecer outras nacionalidades,
né? Ali nós atendemos navios internacionais, nós atendemos os estivadores, os trabalhadores, a guarda portuária, a Receita, a Polícia Federal, todas as pessoas que atuam dentro do Porto do Rio de Janeiro, nós estamos ali de alguma maneira abençoando a vida deles através de uma literatura, de um abraço, de um serviço, de uma carona. Aí vocês me perguntam, Gilvan, como é que é? Você tem alguma experiência? Gente, eu fui fazer um treinamento em Taiwan, antes da pandemia, na China, né, coladinho com a China, e eu visitei a Ilha dos Pescadores em Taiwan. Gente, que realidade difícil. São pessoas, são jovens de 17, 18 anos que largam a sua família, são asiáticos, né, filipinos, chineses, que largam a sua família para trabalhar ali nos navios de pesqueiro, navios com situações deploráveis, enferrujados, velhos, eu pude visitar. E eles trabalham 2 anos para poder ganhar $250. Gente, são 2 anos de trabalho, $250 para poder sustentar a família. E não é só isso, são os maus tratos, as más condições que eles têm ali. Também tem um abuso, tem muita coisa. E isso se concretizou, sabe quando? Quando eu voltei, né, para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Semanas depois, fazendo um trabalho ali no porto, eu visitei um navio de carros e eu encontrei um ajudante de cozinha. E ali nós estávamos conversando na cozinha e ele falou, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus por poder ter esse trabalho novo aqui, porque eu trabalhava num navio de pesqueiro e é muito ruim. Aí eu falei, gente, olha só que coincidência, né? Aí eu perguntei para ele, onde você trabalhou? Ele falou, lá em Taiwan. Você conhece a Ilha dos Pescadores lá? Eu falei, eu fui lá fazer um treinamento esses dias. Né? Dias atrás eu estava lá. E aquela realidade é verdade, e ele falou, né, com os olhos cheios de lágrimas, falou para mim, Gilvan, a realidade. Aí fez até assim para mim, eu sofri na pele. Abuso, né, briga, ameaçado de morte, sabe? Então, gente, isso é um trabalho duro. Marinheiros, eles vivem isso, né? Recebi notícias através, agora na pandemia, marinheiros longe da família há mais de 1 ano. Imagina você longe da sua família, 1 ano, da sua esposa, das suas filhas, do seu filho, né? Do seu trabalho, da sua casa, do seu convívio. E às vezes também, sabe o quê? Sem receber salário, vivendo, né, do alimento do navio, de pesca lá no meio do mar, sem ter tripulação para poder trocar o trabalho, para poder voltar para casa. Gente, é muito duro, o trabalho é muito duro deles. Então eu peço que vocês orem por isso, orem pela nossa missão, orem por aquilo que nós fazemos ali. Nós somos batistas, nós somos agentes do reino de Deus. Né? Às vezes você não pode estar lá presente conosco, mas você pode ajudar, você pode contribuir. Gilvan, eu quero ser voluntário, eu tenho um tempo livre, 2 dias na semana, 1 dia na semana. Vamos fazer parte desse trabalho, gente. Tem muita coisa para fazer dentro do porto e eu estou sozinho. Né? Tenho grandes planos, grandes sonhos ali dentro do porto ainda. Então eu preciso de pessoas, eu não estou sozinho, eu não posso caminhar sozinho. Né? Jesus falou, caminhe em 2, ande em 2, porque se um cair, o outro pega na mão, segura e levanta. Então eu preciso de vocês, seja na manutenção, né, vamos dizer assim, na oferta missionária, seja como voluntário no nosso trabalho. Então eu preciso de pessoas comigo, preciso de pessoas junto dessa missão. Então, que Deus abençoe você, né? Ore por nós, ore por mim, ore pela minha família, ore pela convenção, ore pela nossa missão, porque a nossa missão é de Deus, o nosso reino é de Deus. Então pense nisso, tá bom? Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Pessoal, nosso culto foi uma bênção, não é? Mas chegou ao fim. Foi muito bom estar com vocês nessa tarde. Foi muito especial mesmo, crianças. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Antes de terminarmos, temos um convite para as crianças da PIB de Campo Grande que estão em casa. Gostaram do nosso Culto Kids Online? Querem participar conosco? Então peça para o seu responsável entrar em contato com o número de WhatsApp 21 97184 3464, que está aparecendo aí na sua tela. Vem participar com a gente! Tchau, pessoal! Até o próximo culto! Vamos orar comigo? Senhor Deus, muito obrigada por esse dia. Obrigada pela nossa família, pela nossa casa, pelos meus amigos, pelo nosso carro.
Eu te peço que guarde a gente do mal, do coronavírus, que a gente não tenha pesadelos. A gente tem Eu te peço que guarde meus amigos, minha família, tudo que tá no meu coração e que eu amo. Eu te peço que que a mamãe consiga resolver tudo, que a gente possa crescer e crescendo para sempre, sempre ficar crescendo. Eu peço que guarde a gente de tanto mal. Amém.